Olá, tudo bem? Nicandro Campos falando, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou passar para você uma entrevista que eu dei aqui na minha cidade para um cara chamado Paulo Benito, que eu conheço já há uns 16 anos mais ou menos. E ele há 16 anos ele faz esse programa de entrevista, então ele é muito respeitado aqui no estado e eu tive a honra de ser chamado para participar. O programa chama Amazônia Entrevista e esse programa eu já gravei, já foi ao ar há uns 2 meses mais ou menos aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. E eu tô guardando essa entrevista assim para uma ocasião especial e tal, só que tá parecendo aquela história daquele... Sabe aquelas histórias que a gente ouve na internet, né? Que tá guardando um perfume para uma ocasião especial, um vestido para uma ocasião especial, essa ocasião nunca chega? Pois é, eu decidi que eu vou colocar logo no ar mesmo porque daqui a pouco eu tô dando outras entrevistas, a gente anda conversando e foi muito legal essa entrevista e provavelmente eu vou voltar lá daqui a pouquinho, daqui a pouco já vai ter outra entrevista também para colocar no ar. E assim, foi muito legal para mim, eu conversei com ele sobre quando eu cheguei aqui em Porto Velho, o que eu ando fazendo, falo das minhas palestras, do que essas palestras tratam, então vocês vão conhecer também isso. Ele me fez um desafio, ele falou assim, Nicandro, tem gente que está assistindo a gente aqui, que de repente está numa situação meio ruim, né? Pode até mesmo desempregado, alguma coisa assim. Então eu gostaria que você passasse uma dica certeira para essa pessoa, uma dica bem prática para ela colocar em prática a partir de hoje, a partir de amanhã e tal. Cara, resumindo, foi muito legal. Espero que você goste tanto de assistir quanto eu gostei de fazer a entrevista. Só um avisozinho que é assim, ó, você vai ver que tem alguns cortes, mas não é porque eu cortei fala nem nada não. É porque, como é um programa de 1 hora e tem intervalo, tem propaganda, teve uma fala de um senador, um deputado lá que teve uma chamada que deu lá uns 5 minutos, sei lá, ele falando da Assembleia, né, tem um quadro lá que fala da Assembleia Legislativa. Então eu fiz alguns cortes, mas tá tudo ali, entendeu? Aquilo lá é o Nicandro mesmo conversando e você vai conhecer bem como é que eu sou. Beleza? É quase um Snapchat. Aliás, se você não tem meu Snap, tá na hora de me adicionar aí, tá? Que aí você vê também como é que eu sou no meu dia a dia. Mas essa entrevista tá muito legal, espero que você goste. Vou te dar uma dica já. Se você não tiver esses 40 minutos para assistir, não pega pela metade não, assiste outros filmes aí no YouTube e tal, vai lá no Porta dos Fundos e tal, dá risada. A hora que você tiver com um tempinho, relaxado na tua casa e tal, assiste com esses 40 minutos do começo ao fim e assiste também. Pega um papel e uma caneta porque tem muito insight legal nesses 40 minutos, então vai valer a pena você fazer anotações também, beleza? Espero que você goste. Seja bem-vindo a esse vídeo completamente diferente do usual, mas que vai ser muito produtivo para você, beleza? Um abraço e até terça-feira que vem. Olá, Porto Velho. Querida e amada capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia. Aqui sempre é um programa diferente, né? Todo dia um assunto diferente. E a gente tenta fugir às vezes um pouco da mesmice de outros programas, trazendo assuntos que sejam uma aula de aprendizado. E para estar hoje eu vou receber uma pessoa que há bastante tempo eu não via, né? Tem aí, ele me conhece, eu acho que melhor do que eu a ele. Ele se lembra mais das passagens que teve no convívio comigo do que eu a ele, para tu ver como eu estou ficando velho. O palestrante Nicandro Campos. Como é que tá, Nicandro? Você tá bom? Bem, Paulo. Quanto tempo que eu não te vejo, cara? Você tá bem? A família tá bem? Como é que tá? Cara, eu tô bem. Você não lembra, foi o seguinte, a última vez que eu vim aqui faz uns 15 anos mais ou menos. Então não foi aqui, né? Foi em outro lugar, para começar, né? Foi em outro estúdio, né? Na televisão. A gente estava fazendo o Todo Torto, foi uma festa que a gente fez na Nautilus. Você foi uma das pessoas que ajudou a gente a divulgar e a gente fez uma bagunça na cidade. 2001. Por aí, 2001, faz 2001, 15 anos, cara. Final de 2001. Por aí. Eu lembro que eu estava na faculdade, né? Então eu entrei em 2000, logo em seguida a gente começou a inventar a moda e querer colocar em prática aquilo que a gente estudava. Então eu falei assim, vamos fazer uma festa. Começamos a fazer bastante festa, né? Festa em casa e na época a gente lançou festa com bebida, assim, pagava e podia beber à vontade. Open bar. Open bar, cara, não tinha nome, né? A gente inventou esse negócio, cara, há 15 anos. E eu lembro que a primeira festa que a gente fez, a gente cobrou R$5.
e deu lucro. A gente comprou R$5 e por bebeu à vontade e deu. Cheguei em 97 e eu vim para cá justamente por causa do concurso que eu fiz. Eu sou servidor público do Estado, trabalho na Secretaria de Finanças. E aí assim, você falou assim, por que o servidor público vai querer ajudar os outros, vai querer inventar moda? É justamente inventar moda, porque assim... Eu acho que o tema é esse mesmo, cara. Eu acho assim, ó, pelo menos eu, nunca sonhei em ser funcionário público. Eu acho difícil alguém que desde pequenininho, sabe aquele naquele programa concorrente que fala assim, arquivo confidencial, né? Aí aparece aqueles artistas, cantor, desde pequenininho, já cantava, já fazia, já acontecia. Qual funcionário público que já desde pequenininho sonhava? Eu sonhei em ser funcionário público administrativo. Ninguém, provavelmente ninguém. Hoje em dia, sim, vai crescendo e os pais vão falando, né, precisa de estabilidade, não sei o quê. Mas isso é outro assunto que eu também já não concordo. Eu nunca me disse isso. Cara, assim, tanto é que eu fiz administração, porque eu sonhava em ser mega empresário, né? Eu pensava, por que não fez direito, por exemplo? Eu falei, não, quando eu for um mega empresário, eu contrato advogados melhores do que o que eu seria. E essas coisas assim. Você está com a lógica certa. Então, eu sempre quis alguma coisa a mais do que ser funcionário público. Só que, nesses quase 20 anos, eu já quebrei a cabeça, já inventei moda, já fiz a festa do Todo Torto. Aquilo é uma outra história que se o cara podia beber à vontade, ele só pode ser todo torto. Não, cara, já fiz muita coisa, já montei fábrica de gelo, Aí na Cefim eu comecei a participar de um grupo que falava assim, grupo de facilitadores de aprendizagem. E eu comecei a aprender essa história de treinamento, me apaixonei. Eu falei, cara, eu adoro esse negócio. Adoro treinamento, era um treinamento de liderança que eu fazia, fiz na Cefim algumas vezes. Aí eu falei, cara, eu gosto tanto desse negócio que eu vou dar aula então. Aí eu fui nas faculdades, né? Posso dar aula aí? Aí o pessoal, olha, não dá porque o MEC tá exigindo que tenha mestrado. Eu falei, então tá, vou fazer mestrado. Fui fazer um mestrado em São Paulo de liderança, um mestrado inovador na Unisa. E comecei a dar aula. Porque era assim, era para terminar o mestrado para poder começar a dar aula. Só que aí lá tinha um monte de gente da FATEC fazendo mestrado justamente por causa da exigência do MEC. Lá eles me conheceram e falaram, não, Nicanto, você vai dar aula com a gente aqui. Não, mas não tem problema não, você... Gostaram do meu jeitinho, né? E eu fui dar aula. Só que aí a aula, aluno de faculdade, você sabe como é que é, né? Não é igual um treinamento. Porque no treinamento, principalmente um treinamento comportamental, se você falar pro cara, bicho, sobe nesse banco e pula de cabeça, o cara vai para ver o que vai acontecer, né? Agora, aluno de faculdade, bicho, é complicado. É complicado a gente manter. Eu sei que assim, a minha experiência não foi muito boa. Não só por isso, por várias razões. Eu sei que aí eu assisti uma palestra, aliás, na época não tinha YouTube, não tinha esses negócios, eu escutei um áudio MP3 de uma palestrante que era servidora pública no Rio de Janeiro, o nome dela é Lia Salgado. E ela contando a história dela, e teve uma hora, cara, que ela falou assim, eu lembro que foi a frase que eu me lembro agora, então provavelmente foi a frase que me marcou, que ela falou assim, ela contou a história dela, que ela fazia muitas coisas e gostava e tudo mais, mas só que estava na pindaíba e ela tinha filhos para criar e tudo mais, então não dava para ela fazer o que ela gostava e abrir mão do dinheiro, porque os guris tinham que tomar leite. E aí ela contando isso aqui, tal, e ela falou assim, aí depois ela conta que ela passou no concurso dela. Ela na época era fiscal do Rio de Janeiro. E ela falou assim, então hoje, gente, eu tenho meu trabalho, eu posso fazer aquilo que ela fazia, né? Então, hoje eu posso fazer o que eu gosto e nem preciso ganhar dinheiro. Olha que maravilha. Eu falei, cara, não é? E eu quebrando a cabeça, né? Porque eu não queria virar fiscal. Eu era técnico tributário, ganhava bem. Eu falei, não, eu vou virar fiscal, vou ganhar melhor ainda. E aí que eu não vou querer abrir mão desse salário para poder fazer o que eu gosto. A minha visão estava meio deturpada. Eu não queria virar fiscal. Só que quando eu assisti essa palestra dela, eu falei assim, cara, eu estou perdendo tempo, porque realmente ela tem razão. O fato de eu virar fiscal não vai me atrapalhar em eu fazer o que eu gosto. Pelo contrário, eu peguei essa frase dela, eu vou poder fazer o que eu gosto pelo prazer de fazer e não pelo dinheiro. Beleza, aí eu comecei a estudar para o concurso. Passei 4 anos estudando para o meu concurso, porque ele foi anulado a primeira vez, e aí eu falei assim, não, foi anulado, mas uma hora... Não foi aqueles da Sorriso, que deu o maior rolo aqui no estado, saíram anulando o concurso que tinha questão vendida? Foi uma desgraceira. Não sei se era Sorriso, eu chorei, porque eu tinha passado nesse primeiro,
E aí anularam. Eu falei, bicho, tudo bem, anularam esse, mas um dia vai ter que ter outro. E eu estudei. Esse outro demorou 4 anos, e eu fiquei 4 anos estudando para passar. Porque eu pensei assim, bicho, eu vou passar nesse concurso, vou fazer o que essa mulher falou, vou ganhar meu dinheiro, e depois eu vou fazer o que eu gosto. E não preciso nem ganhar dinheiro, vou fazer o que eu gosto, pelo que eu gosto. E depois eu volto a inventar moda. Beleza. Aí eu comecei a trabalhar, aí eu passei 4 anos, já faz 6 anos que eu passei no concurso, e agora, desde o ano passado, faz um ano mais ou menos, que eu falei assim, beleza, agora está na hora de eu voltar a inventar moda. E cá estou eu. Tá bom, entendi o despertar da força. Tá entendendo? Pô, já foi a entrevista toda, né, bicho? Você perguntou... Calma. Relaxa, tem um terço. Eu entendi o despertar da força. O que eu quero entender é... Como é que é o nome do teu atual hall de palestras? Geralmente tem um título, né? Pois é, o título vai depender assim, de quem me contratar, dá para adaptar, mas o cerne da palestra é o seguinte, o que eu passo para as pessoas? Eu mostro para elas, eu sou adepto, não é uma seita, mas assim, o que eu tento usar na minha vida é um negócio chamado essencialismo. Que é o quê? É você fazer só o que interessa, porque as pessoas acham que produtividade é fazer mais em menos tempo. Eu acredito que o ideal não é você fazer mais em menos tempo, é você fazer só o que interessa. Então, muita gente perde muito tempo. Você não faz muita porcaria. Faz muita coisa, entendeu? Eu tenho 10 coisas aqui para fazer, é o princípio de Pareto, que você conhece bem. 20% do que eu faço é responsável por 80% do meu resultado. E eu gasto muito tempo naqueles 80% que não... Então, eu sou como é que é o nome? O que? Lista? Essencialista. Sou essencialista e nem sabia. Então, isso eu passo para as pessoas. Aqui eu faço o que dá, o que pode, o que dá para fazer e acabou. Não, mas por que tu não faz isso também, meu amigo? Porque isso vai demandar tempo e tempo é dinheiro. Tipo, Patinha já dizia. Você tem que ver o que você quer. Qual que é o teu objetivo? Se por exemplo, eu tava num cargo, como funcionário público, gerente lá de um setor. Adoro aquilo lá. Sabe, adorava aquele trabalho. Só que não estava de acordo com o que eu quero para mim, para o meu objetivo. Não que eu não queira mais trabalhar na secretaria, eu me desloquei, abri mão do cargo, fui para um outro setor, onde não me demanda tanto quanto aquele outro cargo. Agora, hoje, eu tenho mais flexibilidade de horário e menos responsabilidades. Continuo fazendo jus ao meu salário, mas me sobra mais tempo para eu ir atrás desse meu sonho. Reinventar, né? Reinventar. É isso que eu estou fazendo hoje. Porque muitas vezes fala assim, pô, tem isso aqui para fazer. Aí você fica pensando assim, pô, será que vai? Será que não vai? Eu me faço uma pergunta. Eu quero muito fazer isso. Isso está alinhado com os meus objetivos? Se eu fizer isso, vai me deixar mais próximo do que eu quero? Se a resposta para essa pergunta não for um estrondoso sim, eu já descarto logo de cara. Porque aí vai ser um estrondoso não. E eu tento mostrar isso para as pessoas. Porque eu falo assim, eu vou lá numa palestra que eu preciso ser mais produtivo, eu preciso fazer mais coisa. Não, você não precisa fazer mais coisa. Você precisa fazer só o que interessa. Entendeu? Ricardo, tem gente que está me vendo, que está num sofrimento psicológico, às vezes, do eu quero mais dessa vida. É como se a vida do cara fosse um filme e ele não é o artista principal. E olha que quem é o filme é ele. A vida é dele. Com você, então, primeiramente, para acordar, pode ser, para a pessoa começar agora, daqui a 30 minutos. Respirando fundo, que eu acho que sempre tem que a gente respirar fundo, né, para tomar fôlego. O que a pessoa faz daqui para frente para tentar entender-se e projetar-se? Paulo, é o seguinte, você falou várias coisas muito legais que a gente usa. Zona de conforto, isso é uma proteção do cérebro. Mas eu não vou fazer uma palestra, não. Vamos para a parte prática. Porque na zona de conforto estou eu, gordo. Tamo junto. Como é que você acorda bem amanhã? Para você acordar bem amanhã, eu vou falar como é que você vai dormir bem hoje. Tá. Mas, primeira coisa, provavelmente, muitas coisas as pessoas... Eu posso olhar para qual câmera que é? Essa aqui, eu vou olhar para você. Tá. Para mim, para lá, vai. Tá, provavelmente, se a pessoa não está onde ela quer, é porque ela está fazendo muita coisa errada. Muita coisa que está atrapalhando ela de atingir esses objetivos. Como eu falei, né?
O que você vai fazer agora? Te ajuda a atingir esse objetivo ou te coloca para longe? Normalmente coloca para longe. Eu vou usar o exemplo que você deu agora. Nós queremos emagrecer, por exemplo. Querer eu quero, né? O problema é que eu não faço nada, né? O problema é esse, porque é o seguinte, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que comer bem e eu sei que eu tenho que me exercitar. É simples assim. Não tem segredo, não tem a fórmula mágica. Não tem aquela pílulazinha que todo mundo quer achar na farmácia. Só que o que me atrapalha não é eu saber isso. O que me atrapalha é o que eu faço de errado. É o refrigerante que eu tomo e é eu chegar em casa e ir para frente da televisão, ao invés de calçar um tênis e ir para a pista. Então, para a pessoa que está ouvindo, que está assistindo, primeiro passo é fazer uma autoanálise do que ela está fazendo que está atrapalhando os objetivos dela. Eu chamo isso de lista negra. Você tem que fazer a sua lista negra. Então, no meu caso, por exemplo, vamos dizer, vou usar esse exemplo, tá? E cada um sabe qual é o seu objetivo e o que está atrapalhando. Mas, por exemplo, está me atrapalhando o refrigerante. Então, eu coloco lá, parar de tomar Coca-Cola. Parar de assistir novela. Vamos dizer que eu não assisto novela. Mas se eu assistir novela, entra na minha lista negra. Por quê? Porque, todo dia, perder uma hora na frente da novela, ao invés de estar uma hora fazendo exercício. São escolhas que eu faço. Daqui a um ano, imagina a diferença que faz entre uma pessoa que passa 1 hora por dia assistindo novela e 1 hora por dia fazendo exercício. A diferença é gritante entre as pessoas. Cada um faz as suas escolhas. Só que aí tem que arcar com as consequências das escolhas. Então, a primeira coisa, fazer uma lista negra. O que está te atrapalhando? E depois começar a eliminar. O problema é que o cérebro, ele não funciona tão simples assim. Porque se eu falar assim, beleza, eu vou parar de tomar Coca-Cola, meu cérebro fala assim, sim, nós vamos morrer de sede? Cara pálida. Eu tenho que falar assim, não, eu vou até fazer um negócio. Eu vou parar de tomar Coca-Cola porque agora eu vou tomar água. Aí o cérebro fala, tá, então quer dizer que é para substituir, beleza. E então você começa a fazer isso. Então, eu não vou mais assistir novela. Ao invés de assistir novela, eu vou para a pista. Porque se eu falar só, não vou assistir novela, e eu vou ficar em casa sem ter o que fazer, vou ficar desesperado. Pô, tô acostumado a assistir a novela. Então, assim, pega o que você está fazendo de errado, está te atrapalhando, e substitui por uma coisa boa. Isso é o primeiro passo. Vamos para o segundo, que é acordar bem amanhã. Eu proponho o seguinte. Programa seu dia de amanhã, mas não precisa nem ser o dia todo. Antes de dormir, você faz uma lista com as 3 coisas mais importantes que você tem para fazer na vida. Com certeza você... mas meu trabalhinho é tão insignificante, não tem nada de tão importante assim. Tem. Com certeza tem o que você tem para fazer que é muito importante, tanto no seu trabalho quanto para você. Então faz uma lista das 3 coisas. São 3 coisas que dá para fazer amanhã ou 3 coisas que é para começar amanhã? Não. 3 coisas. Isso é para fazer todo dia. É para criar o hábito de, antes de dormir, fazer uma lista com as 3 coisas mais importantes que eu tenho para fazer amanhã. Nem que seja assim, trocar aquela lâmpada que faz 6 meses que eu estou procrastinando. Coloca no papel, trocar a lâmpada. É o que você tem para fazer de importante no sábado, por exemplo. Eu tenho que fazer aquele ofício. Beleza, vou trocar a lâmpada, fazer o ofício, sei lá, fazer a caminhada, que seja. Não, fazer a caminhada não é um bom exemplo. Não, porque... Alguma coisa do trabalho, dá um telefonema. Dá o telefonema para o fulano de tal. Beleza. Essas são as 3 coisas que eu tenho para fazer mais importantes amanhã. O que isso vai gerar na tua vida? Vai fazer com que você faça realmente essas coisas. E aí? Vai gerar ação. Amanhã, quando você acordar, primeira coisa, não entra em Facebook, WhatsApp, e-mail. Isso é outra história. Se der tempo eu falo sobre isso também. Mas assim, para que vai servir essas 3 coisas? Quando você chegar no trabalho amanhã... E aí o exemplo da lâmpada já não serviu, mas 3 coisas lá no trabalho, por exemplo. Quando você chegar no trabalho, você não abre seu e-mail, você não atende ninguém, você fala para a secretária ou para o seu patrão vai entender. Antes de você terminar de fazer essas 3 coisas, você não faz mais nada. Nicandro, você acha que eu posso me dar o luxo de fazer só 3 coisas? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que a gente passa o dia inteiro fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não fazendo nada de objetivo. E não fazendo nada de objetivo, nada que realmente importa. Se você fizer isso, você vai terminar o seu dia com 3 coisas realmente importantes. Vamos fazer as contas?
3 coisas importantes por dia, 15 por semana, 60 por mês. Qual foi a última vez que você teve um mês em que você fez... Então, 60 atitudes construtivas, né? Entendeu? Essa é... E isso vai E o que é virando um pior, hábito. 720 vezes no ano. Oh, isso é um espetáculo. É um espetáculo e é a coisa mais simples do mundo. Você é um Bill Gates. Porque é muito simples. Você pega 3 coisas e faz. Ah, mas eu tenho que... Ó, o cara chega e... Primeira coisa, entra nos sites, né, para ver quem foi preso e tal. Abre e-mail. O e-mail é uma excelente ferramenta para organizar a agenda dos outros, não a sua. A partir do momento que você abre o e-mail, é como se você desse login no problema dos outros e você falasse para o teu cérebro, ó, a partir de agora, o que interessa para a gente fica para trás, deixa eu resolver a vida dos outros. Ninguém manda um e-mail para você para falar assim, Nicandro, eu estou mandando esse e-mail para dizer que eu resolvi o teu problema. Não, é sempre para... É para eu resolver o problema. Eu estou pensando aqui, tu está falando, eu estou pensando. Eu recebo até pouco e-mail. Né? Mas os que eu recebo são de propaganda. Que se eu comprar tudo que me oferece, acabou o dinheiro. Né? Ou então de cobrança também, porque agora tu recebe tudo que é e-mail de cobrança. Né? O que eu estou falando, isso que eu estou falando, se você fizer só essas 2 coisas, começa a eliminar o que está te fazendo mal, o que não está agregando nada para a tua vida e provavelmente está atrapalhando, porque se você está hoje, nós estamos falando com aquela pessoa que está numa situação ruim. Que está se sentindo infeliz. Se ele está desse jeito hoje, se você está desse jeito hoje, é consequência das escolhas que você fez ontem. Não é isso? Sabe? Ele não está desse jeito... Está indo muito bem, parabéns, eu estou admirado. Eu tenho um senso crítico muito lascado. Muito obrigado, eu fiquei até sem graça agora. Não, eu sou meio nojento para essas coisas, você está indo bem. Não, cara, é isso. A pessoa... Então, assim, a partir de agora, você fala, e agora o que vai fazer? Agora faz isso. Começa a eliminar devagar. Não tenta fazer tudo de uma vez também, não. Não faz uma lista de 10 coisas e tenta eliminar tudo, porque você vai ficar doido, não vai conseguir, vai ter a frustração, vai falar que eu estou fazendo besteira e não vai dar certo. Então, assim, começa com uma coisinha só. Um passo que seja simples, que você vai poder dar esse passo, vai poder ter sucesso nessa tua empreitada, que seja pequena, mas que você vai comemorar. Por quê? Porque daí você vai começar a ter a sensação da vitória. Assim, olha, deu certo, vou fazer mais um. Comemora. É pequeno, mas é seu, entendeu? Só você sabe onde que o calo está apertando e o quanto custou fazer aquela coisinha que, ao olhar do mundo, pode ser pequena, mas para você não é. Entendeu? Você não precisa... Tá bom. Sabe aquela história aquela lista de promessa de início de ano? Que o cara promete 20 coisas, chega em 15 de janeiro ele já esqueceu tudo? Não tem jeito, cara. Não tem jeito daquilo dar certo. Eu já parei de fazer isso há muitos anos, sabia? Não tem a possibilidade de uma pessoa dormir dia 31 de dezembro uma pessoa e acordar dia 1º de janeiro outra pessoa. Então, assim, cria um hábito saudável por mês. Pô, só isso, Nicandro? Pô, são 12 hábitos por ano, né? Se o cara assim, eu nunca mais tomo refrigerante. Aí que tá, eu também sou contra radicalismo. Não precisa falar não tomo mais refrigerante, mas você não precisa tomar 3 vezes por dia e acordar de madrugada para tomar também. Um exemplo. Também não precisa ser cruel comigo, pô. Mas eu tô dando exemplo. Eu tô dando exemplo porque eu fazia isso. Não, tá certo, é porque o problema de tu tomar uma atitude muito ao extremo. Não pode, porque atitudes... Porque assim, se você se fizer um objetivo inalcançável, o fracasso vai ser inevitável também. Você vai fracassar e vai falar, pô, e aquilo vai ficar. Quanto é? Um hábito saudável por mês ou quanto é que é? Que seja um hábito saudável por mês. São 12 no ano. Pô, 12 você não precisa falar assim, eu vou parar de comer. Vamos analisar bem assim, não, deixa eu só fazer uma parte. Vamos. Se nós fazer 3 objetivos por dia, são 720 no ano. Se a gente fizer um objetivo por mês, nem vou dizer um por semana, mas um por mês, são 12 no final do ano. E, por exemplo, 12, se for na área de saúde, pô, não tem como o cara não tem como o cara não mudar de vida. Não tem. Não tem como. E você não precisa. Ó, esse mês eu vou só começar a caminhar. Exato. Na volta da minha quadra. 15 minutos. É. Exata, é isso. É uma volta na quadra. O princípio é esse. Por quê? Porque assim... Aí no outro mês, se ele conseguir aguentar um mês fazendo isso, acho que já dá para fazer 2 voltas. Ao invés de ficar assistindo novela, o cara vai caminhar 15 minutos. Ah, mas 15 minutos é muito pouco.
no começo, muito mais importante do que a quantidade é a criação do hábito. Então, se você passar 30 dias, 60 dias caminhando 15 minutos ao invés de passar 1 hora assistindo novela, você vai criar o hábito, vai deixar a novela. Eu entendi, tipo assim, eu caminhei, tipo assim, esse mês é um dos 15 minutos de caminhada. Bom, esse hábito não quer dizer que mês que vem vai mudar por outro, ele vai ser agregado a outro, né? Exatamente. Aí vamos supor, ele decide a segunda coisa. E vai chegar uma hora que 15 minutos vai ser pouco. Eu vou voltar a estudar. E quem já estudou, eu vou fazer uma pós. Já são 2 coisas. Aí daqui a pouco ele diz, eu vou começar... uma coisa que não tome muito tempo, vamos botar... Eu vou... Porque, por exemplo... Vou começar a ler. Eu vou ler um livro por mês. Vou começar a ler. Ao invés de ficar... 1 hora de novela. Eu insisto na novela porque eu acho que atrás de vida. Né? Então, assim... Vamos trocar 1 hora de novela por meia hora de caminhada e meia hora de leitura. Só se a novela não for... só se a novela não for Os 10 Mandamentos, tá, gente? Que aí eu concordo que é uma novelinha já melhorzinha. Mas, chega a ser até um pecado não assistir. Tô dando um exemplo. Pelo menos é uma coisa que tem uma... É história, tem um bocado de coisa. Mas assim, essas da Globo aí pode desligar. Não, novela... Bora falar mal da Globo. Big Brother. Cara, o que você ganha de ficar vendo a vida dos outros? Não ganha nada. Assim, você perde tempo em construir a sua vida para ficar vendo a vida dos outros, cara. É o que acontece no Facebook que a gente tinha falado. Não, deixa eu fazer um comentário, que a gente vai começar a falar de rede social logo. Tá, vamos resumir o assunto. Você entendeu que é 3 objetivos por dia, 3 coisas que eu vou fazer por dia que eu não fiz até ontem. E aí 1 hábito por mês, e a sua vida muda. Olha só, de graça. Você tem que pagar para ouvir essas coisas. Ele está dando de graça aqui no canal para você. Mas a segunda coisa, nós vamos começar a falar em rede social, tá? Isso aí agora, você entendeu? Essa é a ferramenta para amanhã de manhã ou para hoje. Ponto. Nós vamos começar a falar de Facebook e companhia agora. Envenenamento mental é um termo que eu gosto de usar. O que você ganha vendo programa policial? Estou te perguntando. O que ganha? Aí, uma vez um psicólogo disse, sabe por que eles assistem? Porque às vezes o cara acha que a vida dele é tão ruim que quando ele vê a do outro mais ferrado que ele esquece de se autocobrar. E aí, pegando o gancho, o nível de exigência baixa. É tudo questão de meio. Você, por exemplo, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Eita. Pode ver. Então é o seguinte, você... onde que eu estava mesmo? Você é a média das 5 pessoas. É que o meu estúdio entra e sai de gente, aí diz o que acontece. Não, é o auditório, vem ver a gente. Vamos lá, segue. Sim. A média das 5 pessoas. Mas o negócio do programa. Você chega em casa cansado, trabalha o dia todo, faz 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada de realmente produtivo, importante, alguma coisa. E a vida vai passando, cara, vai ficando velho. Vai passando. Porra, não aconteceu nada de bom na minha vida. Aí chega na frente da televisão, tem o irmão matando o outro por causa da cueca. Você vai, pelo menos... Rapaz, tô bem, não tô tão mal assim. Eu não tô nesse nível, né? Não tô nesse nível. E continua assistindo, se torcer a televisão sai sangue, né? E aí o parâmetro baixa. Porque é diferente, por exemplo, de você, em vez de ver um programa desse que sai sangue, de ler um livro. E aí fala assim, livro de autoajuda caiu, não é descrédito, mas tem um certo preconceito. Pô, mas um livro que te fala como você fazer alguma coisa boa, que vai te ajudar. Se você trocar o programa de sangue por um livro que seja bom, tua vida muda completamente. Porque muda seu mindset, o teu jeito de pensar, o teu jeito de encarar as coisas. Você começa a descobrir que tem coisa muito mais legal acontecendo do que o que eu estou vendo de desgraça na televisão. Eu tenho assistido pouco televisão, confesso para você. Tá, não, eu estou te entendendo, mas eu vou chegar nas redes sociais. Sim. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa que está em casa, você disse uma coisa muito importante, você é a média das 5 pessoas que convivem com você, ou seja, o meio influencia o ser. Com certeza. Se você convive com gente negativa, tem que começar a escolher essas companhias. Não esquece daquela célebre frase, aquele ditado popular. São 2, um para justificar. A voz do povo é a voz de Deus. E o povo diz o quê? Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Começa a andar com sem vergonha, vai ver se tu não começa a pisar na bola. Aí você, mas eu tenho caráter forte, mas não quer dizer. Às vezes,
numa batida policial você tá junto, você vai. Até explicar que banana, como é que é? Não é, como é que é? Caixa de banana não gaita não é berimbau, o macaco já se entupiu de banana. Tá entendendo? Aí o que acontece? São pequenas dicas assim do dia a dia. Pô, evita gente faladeira, fofoqueira. Faz fofoca do outro, vai fazer de você amanhã. É uma questão de... Sem sombra de dúvida. Em hebraico chama-se lashon hará. Falar mal dos outros é um pecado grave. O peixe morre pela boca. Mas então, aí a gente vai para as redes sociais. Né? E aí? Eu quero falar só uma última coisa, porque eu falei 2 passos só. Deixa eu dar o terceiro passo Tá. só, antes de ir para as redes sociais. O terceiro passo é muito importante e ele, se duvidar, resume o essencialismo que eu falei para você. Eu acredito que é praticamente o segredo da felicidade, cara. É você estar 100% no momento presente. Mônica, André, lógico que eu estou. Não. Às vezes a gente está num lugar e a cabeça está em outro. Então, assim, eu falei de concurso. O cara está estudando para concurso, pensando na balada. Aí ele vai para a balada e fica com remorso porque deveria estar estudando. Então ele não aproveita nem o estudo e nem a balada. Então, assim, nós estamos aqui agora. Eu estou dando essa entrevista para você. Esquece do mundo. O mundo não interessa para mim. Esse momento presente aqui é o que está contando. Então, assim, escolhe uma única coisa. Essa única coisa é o que você está fazendo naquela hora. É muito importante isso para poder... Foco. É foco. É mais ainda do que foco. É você conseguir saber que só tem uma coisa que você pode fazer agora, nesse momento, que é a coisa mais importante que você tem para fazer na vida. Nesse momento, a coisa mais importante que eu tenho para fazer na minha vida é conversar com você. Não interessa se eu estou devendo, se a hora que eu sair daqui eu vou ter que trocar o pneu do carro, porque eu não vou resolver isso agora. Não interessa se eu tenho um compromisso daqui a pouco. O que eu vou fazer depois que eu sair daqui não interessa. O que eu já fiz antes de vir aqui também não interessa. Então, se você tem esse pensamento, na hora que você está fazendo aquelas 3 coisas, daí a importância. Você fez a lista das 3 coisas. Você faz a primeira e não pensa mais em nada. E completa aquilo lá. Quando você terminar a primeira, você vai à segunda. Quando você terminar a segunda, você vai para a terceira. Aí você se abre para o mundo. Aí você vai ver o WhatsApp. Aí você vai abrir teu e-mail. Você vai atender as pessoas. É foco. Porque aí é o seguinte. O que você fizer a mais do que essas 3 coisas é bônus. Não estou falando para você fazer 3 coisas e ir embora para casa. Não. Pelo contrário. Você faz essas 3 coisas. Toca a sua vida. Toca a sua vida. Mas faz o que realmente é importante primeiro. Por quê? Aí, vamos no Facebook. As pessoas não sabem, mas a gente tem uma quantidade limitada de escolhas a serem feitas durante o dia. É tipo uma bateria do celular, que a gente vai usando, ela vai se desgastando. Então, conforme a gente vai fazendo escolhas ao longo do dia, a nossa capacidade de escolher bem, ela vai diminuindo também. E o Facebook, a pessoa começa o dia e já vai para o Facebook. Conforme vai rolando aquela tela lá, cada post daquele é uma decisão que você toma. Você tem que decidir se você curte, se você não curte. Agora tem mais um monte de coisa, né? Um monte de carinha. Se você curte, se não curte. Se compartilha, se não compartilha. Se você clica para assistir o vídeo, se não clica. Ah, Nicano, mas eu não faço nada, eu só fico olhando. Sim, é uma decisão que você toma de não fazer nada em relação àquele post. Então, você vai gastando a sua quantidade limitada de escolhas com coisa que não tem nada a ver. Coisa que não vai agregar em nada. Eu vou falar um negocinho assim, ó. O presidente dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista, ele falou assim, que ele não faz escolhas que ele não precisa fazer. Tipo assim, ele não tem que escolher que roupa que ele vai usar. Ele não escolhe o que ele vai almoçar. Porque ele sabe que das decisões realmente importantes que ele tem para fazer na vida, dependem a vida de milhões de pessoas. Então ele não fica gastando tempo, não fica gastando a quantidade limitada que ele tem de decisões em coisa que não precisa. Como se fosse uma bateria de celular. Aí a história do Facebook. Além de tudo que a gente já falou, ainda te atrapalha muito. Por isso também que eu falei assim, escolhe as 3 coisas que você tem para fazer antes de dormir. Porque daí você está tranquilo, você pode fazer isso com calma. Quando a gente não faz isso, o que a pessoa faz? Ela chega no trabalho e aí sim ela vai decidir o que ela vai fazer. Liga o computador, atende os outros, aí quando vê, dá 11 horas da manhã, o cara ainda não fez nada. E cansado já, porque achou que fez um monte de coisa. Você está entendendo a história do essencialismo? Não é fazer mais coisas, é fazer realmente aquilo que interessa. Essa história do foco, ela vale para tudo na vida.
Coloca o seguinte na cabeça. Esteja presente de corpo e alma e mente naquilo que você estiver fazendo na hora. Nem que seja tomando banho, cara. Presta atenção na água que está caindo, entendeu? Você está almoçando, presta atenção na comida que você está comendo. Mastiga direitinho. Isso aí melhora a tua vida em tudo. Porque assim, eu estou almoçando, estou assistindo televisão, estou pensando no problema, estou conversando. Não, cara, senta com a tua família. Se não pode ir para casa, que seja no restaurante, seja onde for. Mas se concentra no que você está fazendo naquele momento. Aquilo que você está fazendo no momento, aquela pessoa que está na tua frente, são as coisas mais importantes que existem na sua vida naquele momento. O resto é resto e vem depois. Quando chegar a hora de fazer a outra coisa, aí aquela outra coisa vai ser a coisa mais importante. Aí você se dedica a ela. Tá, eu vou chamar um intervalo comercial. No próximo bloco, você vai falar de como é que as pessoas... Tá, nós enchemos o tanque do carro aqui agora. Mas a gasolina, o tanque tem que se manter cheio, né? Uhum. Senão o carro não funciona. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as ferramentas que tu usa para se comunicar com quem precisa de você? Tá bom? Beleza. Então continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Bom, Nicandro, você viu que aqui a coisa não é fácil, né? Mas é legal. Tá, Nicandro, como é que é essa porcaria que você estava fazendo assim? Snapchat. Nunca ouvi falar. Tem o Podcast. Eu só sei que tem um no meu iPad que eu nem sei para que serve, que eu nunca usei. Cara, eu falo pra você agora. Eu sou meio que analfabeto digital, mas por que quero? São as escolhas, é o que eu tô te falando. É porque eu não acho importante para mim nesse momento. Eu vou te convencer agora do Snapchat, por exemplo. Tá. Mas por exemplo, podcast. Quem deve estar vendo isso aqui, né? Fala assim, pô, que presepada que isso aqui. Isso aqui é um microfone. Que eu tô gravando essa entrevista. Tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado. E depois eu vou transformar isso num podcast. O podcast é uma mistura de YouTube com rádio. Então, assim, eu criei meu podcast. Chama Nicast. Você atingindo os seus objetivos. E eu faço programas semanais, episódios semanais, de 15, 20 minutos. Passando o que a gente está conversando aqui. Passando alguma dica, algum ensinamento, alguma coisa que vai ajudar as pessoas. Beleza. Pô, tem gente que ficou rico assim, hein? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, isso aqui, vou pegar vou editar e vou pegar uma parte dessa entrevista e vou fazer o meu programa baseado nessa parte. Eu vou falar uma frase que a gente falou aqui, eu vou falar assim, olha, eu estava dando entrevista para o Paulo Benito e tal, e aí eu fiz esse podcast aqui, olha só, escuta um pedaço da entrevista e vai sair no meu podcast. Então, na sexta-feira, o pessoal já pode escutar, que provavelmente vai estar lá. Se não for nessa, vai ser na próxima, entendeu? O Snapchat é uma nova mídia que está começando a bombar. Basicamente assim, são videozinhos de 10 segundos, né? A gente falou assim, ó, dá um oi pro Snapchat e tal. As pessoas que me acompanham, elas estão vendo assim o meu dia a dia. Quando eu estava saindo de casa, eu falei, vou dar uma entrevista lá no Paulo Benito e tal. E aqui, ó, cheguei aqui, vamos lá, olha só o estúdio. E aí agora, tô dando entrevista, tô aqui, Paulo e tal. Para que serve esse negócio? Sim. Para que aí que você tá pensando? É que eu fico pensando assim. Isso aqui aproxima as pessoas. Por quê? Porque o Nicandro é palestrante, tá? Vou numa palestra do Nicandro, é uma coisa. Ele está vendendo um produto, um treinamento e tal, é uma coisa. Só que as pessoas gostam de saber, porra, será que o Nicandro é de verdade? Como é que ele é no dia a dia? Será que ele faz aquilo que ele prega na palestra? Então as pessoas começam a ver. Pô, não é à toa que esses programas que a gente falou tem tanta audiência, porque as pessoas querem ver o dia a dia das pessoas, as histórias, entendeu? As pessoas elas vêm aqui, então cria essa proximidade, essa cumplicidade. A gente vai vendo o Snapchat de outra pessoa, de alguém que a gente admira, entendeu? Eu vou ver o Snapchat do Barack Obama. Pô, o cara é de carne e osso, cara, olha só, ele tá jantando com a família e tal. As pessoas gostam desse tipo de coisa, então cria essa proximidade. Não é à toa. Os canais, meu canal do YouTube, não é à toa, é para passar conteúdo, sabe? E azar de quem tem um negócio e não tem um canal do YouTube para passar conteúdo, sabe? Mostrar. O cara tem um hotel, por exemplo, e aí ele pode criar um canal, não precisa ser artista, ele só fala do hotel dele, e aí ele começa a entregar mais do que só vender. Eu não crio um canal só para vender meu hotel, por exemplo. Eu posso aqui, ó, fazer tomadas de 5 minutos. Olha, esse aqui é o Rio Madeira, gente. E assim assado. Esse aqui é as caixas d'água. Olha, esse aqui é um restaurante que tem perto aqui e tal. Aí, quando uma pessoa, por exemplo, vai vir para Porto Velho, ele vai entrar no Google, né?
Porto Velho, tal. O Google é do YouTube, o YouTube é do Google. Vai aparecer lá uma página do YouTube. De repente vai cair na página desse cara, falando sobre Porto Velho. Pô, esse cara tá me ajudando, porque ele tá me falando o que tem em Porto Velho, o que é legal, o que tem não sei o que, quais são a economia, fala qualquer coisa assim. E fala também do hotel dele, lógico. Aí o cara vem para Porto Velho. Você acha que esse cara que vem para Porto Velho vai se hospedar onde? Vai se hospedar no hotel do cara, entendeu? Então esse é o princípio, é você entregar conteúdo. Então é por isso que eu tenho isso, por isso que eu vou gravar o podcast, por isso que eu tenho meu canal do YouTube. Não é para aparecer, é para entregar conteúdo para as pessoas. Ah, Nicandro, e se você entregar um monte de conteúdo e o pessoal não comprar sua palestra? Não tem problema, eu estou fazendo a minha parte. Que nem você falou assim, pô, esse negócio aqui dá trabalho, mas é prazeroso. Então, quando tem gente que ainda chega para mim, eu estou no início de carreira, da minha nova carreira, estou construindo a minha carreira, e as pessoas já chegam para mim e falam assim, e aí, Nicandro, tá dando certo o negócio de palestra? Tá dando certo. Só que eles perguntam isso, para não perguntar assim, e aí, tá ganhando dinheiro com o negócio de palestra? Para mim tá dando certo, porque cada vez que eu faço uma palestra, para mim já deu certo. Entendeu? Quando eu faço esse podcast, já deu certo. Ah, mas esse podcast nem é famosão ainda. Não tem problema, cara. Eu fazer o podcast já é a minha vitória, já é o meu dar certo, entendeu? Tá. O programa praticamente acabou, tá? É? Tem 1 minuto para você se despedir das pessoas, deixar algum conselho. Cara, onde é que te encontro, como é que enxerga os podcasts teus, etc e tal. Nicandro Campos. Em tudo que é mídia é Nicandro Campos. Menos no Facebook, que já tinha um Nicandro Campos, para você ter uma ideia. Então é adm.nicandro Campos. Mas o resto, o que você procurar vai ser Nicandro Campos. Snapchat, Instagram, Unicast, podcast. Mas é o seguinte, é um dia especial para mim. Porque eu estou aqui há 20 anos, o meu irmão veio me visitar, chegou hoje de madrugada pela primeira vez. Inclusive ele está em casa, eu falei, mano, eu vou lá fazer a entrevista e volto para a gente almoçar. E ele veio com a minha mãe, então, e com certeza a gente vai assistir junto esse aqui. Tá. Um beijo, mãe e mano, que estão aqui me visitando. Teu filhinho aqui na televisão, ó. Sabe, e obrigado, cara. Obrigado demais. Rapaz, você é um cara gente muito fina, legal, pô. Eu muito falei legal. no começo do programa. Muito legal. Você sempre deixou por onde passou, pelo menos comigo, boas sementes. Se você tivesse feito qualquer pilantragem comigo, você acha que estaria sentado aqui? É por isso que eu falei, ainda bem que eu te ajudei quando furou o pneu lá. Né? Obrigado, legal, viu, cara? Você é um cara especial. Obrigado. Acho que você ajudou as pessoas que estão me assistindo. Tomara. E quer dizer que a casa é sua para divulgar. Quem sabe quantos parceiros podemos formar? Pense no meu negócio, se você me ajudar, eu te ajudo. Tá bom assim? Maravilha. Siga firme, tá? Que a felicidade te acompanhe. Obrigado, Tá. você também. Em homenagem a você, uma frase que eu gosto muito, que diz que a diferença do bom e do melhor é que o bom acontece todo dia. É só a gente procurar que a gente encontre o que é bom. Mas o melhor ainda é quando o bom, né, contagia os outros. Então, eu acho que hoje você foi melhor ainda. Com a graça de Deus. Siga firme, tá bom, meu querido? Com essas boas palavras, eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.